Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz como título: Que não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Esse capítulo traz reflexões importantes no que se refere à caridade. Ultimamente nós temos observado muitos movimentos em prol, da caridade, ou que se travestem com esse propósito e que no final nós observamos mais que são movimentos que têm como real objetivo a massagem do ego, a vaidade, e passam, longe do real sentido de ajudar o próximo como nós gostaríamos, se estivéssemos na sua condição de sermos ajudados. No advento das mídias sociais, nós vemos muitas pessoas que fazem tarefas de caridade e que acabam por expor aqueles aos quais estão sendo ajudados, ou seja, os necessitados. Não que sejamos contra a questão da divulgação, porque ela até se torna importante, mais importante no sentido de motivar outras pessoas a realizarem as ações de caridade e ajudarem ao próximo. Mas, infelizmente, nós temos observado que a grande maioria dos movimentos, das ações de caridade, elas têm sido no sentido de fazer com que aquele que ajuda, ele ganhe uma projeção, que ele ganhe um destaque, que principalmente nesse advento das mídias sociais, que ele arrebanhe seguidores, que ele ganhe curtidas, que nesse sentido a caridade ela está sendo travestida de vaidade. Ela está sendo utilizada como uma desculpa para que aquele indivíduo possa ter uma projeção, ter um reconhecimento e ter então uma manutenção do seu ego, da sua vaidade, do seu narcisismo. Então, quando nós estudamos o capítulo 3 do Evangelho e entendemos o verdadeiro sentido da caridade, quando ele nos traz que o que a nossa mão esquerda não saiba, o que dê à direita, é que, na verdade, a caridade pura, sincera, ela é aquela que é realizada de coração. É aquela que é realizada sem intenção própria, tendo como única intenção a amenizar, aliviar o sofrimento do próximo, do nosso irmão. Então, quando eu faço de coração, sem intenção, a mim não importa quem verá, quem reconhecerá, ou quem de alguma forma valorizará esta minha ação, que ela é feita para mim. As verdadeiras atitudes, as mais sinceras, as mais puras, são aquelas que são realizadas quando ninguém está vendo, somente eu. Se eu, sozinho, continuo tendo boas atitudes, boas intenções, bons pensamentos, bons
direcionamentos ali, isso significa que eu tenho um bom caráter. Isso vai de encontro à minha essência, que aí, né, esta é a minha verdadeira essência. Não aquela que eu faço quando os outros estão olhando, que eu digo porque os outros estão perguntando, ou que os outros, eu faço porque os outros irão me julgar. Eu faço porque senão os outros irão me condenar. Se eu tenho as minhas atitudes, os meus pensamentos, neste sentido de fazê-los em detrimento do olhar dos outros, da vigilância dos outros, do reconhecimento dos outros, esta não é a minha verdadeira essência. E nesse sentido, eu estou simulando um comportamento, estou simulando atitudes, intenções que não condizem com o meu caráter, com a minha essência. Porque a minha essência e o meu caráter me fazem eu realizar, ter comportamentos independente de onde que eu esteja, independente de quem e com quem eu esteja, né? Quem esteja me observando. Porque esta é a verdadeira natureza, esta é a minha verdadeira essência. Então, quando nós vamos ajudar o próximo, nós temos que refletir muito sobre isso. Será essa minha intenção, ela é despida de outras intenções? Ela é uma intenção pura? Ela realmente é uma intenção que está sendo realizada pelo único e simples desejo de ajudar? Nós observamos isso em muitas esferas. Muitas das vezes ajudamos um colega de trabalho pensando no seu reconhecimento, pensando e que ele vá depois ficar me devendo um favor, que fico te devendo uma. Temos até essa fala. Não tem que ficar devendo nada. Porque eu fiz simplesmente porque o meu coração ele me pediu para fazer. Esta é a minha essência, essa é a minha boa intenção. Isso que condiz com o meu caráter. Quando eu vou visitar um asilo, eu vou visitar um doente no hospital, eu faço porque eu quero estar com o outro, eu quero amenizar um pouco o sofrimento, a solidão do outro. Isso que me importa. Se isso foi registrado, se isso foi postado, publicitado, não me interessa. Porque a minha intenção era única e exclusivamente de estar para o outro, assim como eu gostaria que os outros estivessem para mim. Que vai, né, no outro princípio, que é aquele de faça ao outro o que eu gostaria que fizessem a ti mesmo. Então, o que a mão esquerda, né, não saiba o que a direita dá, ela traz essas reflexões. E temos que pensar, até na própria casa espírita, quando nós ajudamos um irmão que sofre, seja no acolhimento fraterno, seja na assistência social, sabemos que é necessário divulgar, é necessário dar lugar para as ações assistenciais que são importantes, né, para até arrecadar fundos, alimentos, para que assim nós possamos assistir aqueles que sofrem, aqueles que têm menos. Mas até nisso a espiritualidade nos chama atenção, que
a casa espírita precisa, os trabalhadores da casa espírita precisam refletir sobre a forma como realizamos essas campanhas. Essas campanhas elas devem ser realizadas no sentido de motivar, de sensibilizar os outros para que eles venham somar, que eles venham contribuir, seja com o trabalho, seja com a doação, para que assim juntos possamos fazer mais, mas sem expor aquele que está sendo ajudado. Porque mesmo que diretamente a intenção era de ajudar e a, a publicidade daquele ato ela seja no sentido de estimular e de ganhar mais recursos, nós temos que refletir sobre a dignidade daquele que naquele momento carece e precisa da nossa ajuda. Nisso eu costumo dizer que nós temos que usar uma frase que chama-se caridade travestida de dignidade. Porque também quando nós vamos ajudar aquele outro, nós temos que trabalhar o resgate da dignidade dele, da autoestima dele, da capacidade dele, que também vai em encontro a outra passagem que é: não dê o peixe, ensine a pescar. É lógico que até aquele indivíduo conseguir aprender a pescar, ele precisa de se sustentar. E aí nós podemos assistir ali com provê-lo do que é necessário, mas não cativá-lo para ficar na passividade, sempre esperando receber, mas também para motivá-lo a retomar as rédeas da própria vida, a buscar as suas próprias conquistas, a também pescar o seu próprio peixe. Então, nas obras assistenciais, nós temos que também refletir a este respeito, para nós não ficarmos somente dando peixe, e aí nós estamos contribuindo para que esse nosso irmão, ele fique passivo, ele fique num marasmo, ele não consiga aprender, evoluir e assim também seguir na sua caminhada. Então, a assistência social, a caridade que é realizada, ela também deve ser temporal, ou seja, ela deve ser pautada no sentido de que é uma transição, é um momento que vamos dar condições para esse irmão, dele poder se reorganizar e retomar a sua vida. E para isso é muito importante nós observarmos o que nos traz, nesse capítulo 13 aqui do Evangelho, a questão de que a mão esquerda não saiba o que a direita dá. Porque quando nós expomos o nosso irmão, nós, ao mesmo tempo, além de ferirmos este princípio da caridade pura, livre, nós também estamos ferindo a dignidade, a capacidade daquele nosso irmão. Porque ao ser exposto como alguém que está sendo ajudado, ele pode se sentir inferiorizado, incapaz, inválido, e aquela assistência que ela teria como objetivo dar forças e condições para ele atravessar esse período
difícil da sua existência terrena, ela pode assim surtir um efeito contrário. Ela pode fazer com que esse indivíduo ele se sinta cada vez mais incapaz de tomar as rédeas da própria vida, de dar conta de superar aquelas provas, aquelas expiações as quais ele está passando. Então nós temos que sempre pensar na caridade travestida de dignidade, de podermos ajudar, mas de uma forma que façamos a manutenção do respeito, da dignidade, da identidade daqueles aos quais nós ajudamos. Eu tenho uma amiga que ela sempre conta com muito carinho sobre o seu pai, que ele, né, quando ainda estava aqui na existência terrena, ele gostava muito de ajudar as pessoas. E muitas das vezes ele ficava sabendo que um vizinho estava dispondo de algum bem material por um preço muito inferior do que realmente aquele bem material valia, em detrimento de dificuldades financeiras, as quais ele estava passando e a sua família. E o que o pai dela fazia? Ele ia e fazia uma proposta de um valor até um pouco superior do que realmente aquele bem valia. O que ele... Aí às vezes aquele vizinho, né, aquele amigo, aquela pessoa, ela até ficava sem entender, ela falava, não, mas eu estou pedindo menos, você está oferecendo mais. Aí o pai dela falava que, não, eu estou precisando muito disso agora. E então, em detrimento da minha urgência, da minha necessidade, eu estou disposto até a pagar um pouco a mais. Olha que atitude bonita. Ele, na verdade, fazia a caridade e embrulhava ela com dignidade. Porque essa minha amiga mesmo fala que meu pai dela, era 99% dos casos, não precisava daquilo, mas ele via que a pessoa estava tentando se organizar de uma forma digna. E assim ele embrulhava, né, com dignidade, para a pessoa não se sentir inferiorizada, para a pessoa não se sentir desvalorizada. Então, na hora dele ir e ajudar, ele até invertia as posições. Ele colocava que ele que estava precisando, que era uma urgência dele, por isso ele estava disposto a pagar mais. E assim ele conseguia ajudar sem ferir a dignidade e daquela pessoa que estava tentando de alguma forma dar conta das suas responsabilidades e atravessar um momento de dificuldade. Ele assim não fazia com que aquela pessoa se sentisse humilhada e sim respeitada. Então nós temos que refletir sobre isso também. Quantas vezes nós observamos as pessoas quererem ainda tirar mais vantagem ainda sobre aquelas que estão passando por dificuldades, que estão vendendo algo por um preço bem inferior, porque sabe-se que ela está necessitando, e vai lá ainda tirar proveito da urgência, da necessidade do outro, pedindo para que, até fazendo barganhas, querendo que o preço seja mais inferior ainda. Então, isso não é caridade, isso é proveito, isso é ambição, isso é materialidade, isso foge. Que nós possamos refletir, seja para pagarmos um preço justo, o que realmente aquilo vale. Porque aquele que está assim fazendo, ele está buscando outras vias para ele continuar fazendo a manutenção das suas responsabilidades sem ali depender ou mendigar ou
se desrespeitar. E aquele indivíduo precisa, que pode ser só um tempo mesmo, e depois ele poder assim retomar as rédeas da sua vida e dar continuidade. Então, quantas vezes, às vezes nós estamos no trânsito e paramos no semáforo e vem alguém vender uma bala, uns chicletes, e quantas vezes a gente vê as pessoas caçoando, inferiorizando, ou até barganhando por algo que não tem necessidade, e aquele outro tá ali, seja vendendo um chiclete, seja vendendo um pano de prato, ou o que seja, para tá tentando buscar de alguma forma. E aí nós não podemos ter essas atitudes de ridicularizar, de inferiorizar, de desrespeitar o outro, porque ele está tentando de alguma forma. E muito menos fazemos movimentos de usurpação, né, de tirar a vantagem em cima da dificuldade do outro. Isso é, como eu disse, ambição, né? Isso não passa longe da questão da caridade pura e dita, a caridade de coração. Também temos que pensar por que às vezes nós ajudamos os outros e ficamos esperando um reconhecimento ou algo em troca. Não. Nós temos que nos despir disso. Temos que ajudar os outros sem intenção. Porque quando ajudamos os outros, sejam os nossos familiares, sejam amigos, sejam, né, qualquer um dos nossos irmãos que estão aí conosco na sociedade, nós temos que fazer isso sem intenção. Né? Porque também a caridade ela não ocorre somente no que se refere à questão dos bens materiais, de uma cesta básica, de um prato de comida. Não se refere somente a isso. Nós também temos a caridade afetiva, emocional, a caridade espiritual, a caridade moral, que quando eu escuto alguém que está sofrendo, seja no acolhimento fraterno, na casa espírita, seja no dia a dia, pode ser até numa parada de ônibus, quando alguém vem e vai se queixar, vai desabafar sobre as dificuldades da vida, é uma caridade. Que nós possamos fazê-la sem julgamento, que nós possamos fazê-la simplesmente no sentido de acolher, de ouvir aquela dificuldade do outro. E sempre também fazemos uma pergunta para nós mesmos, que na grande maioria das vezes, quando os outros nos procuram, querem conversar conosco, eles querem somente ser ouvidos, sem julgamento, sem apontamentos. Porque se aquilo que o outro está me dizendo é algo que eu não faço, ou que eu não faria, que eu já consigo fazer de uma forma que eu penso ser mais adequada, mais correta, se eu consigo hoje é porque eu já passei por onde ele estava. E se ele está nessa condição ainda, que eu possa acolhê-lo com respeito, com dignidade, com afeto, sem julgamentos. Porque por mais que as pessoas elas venham a errar, por mais ignorantes que elas possam ser e por isso erram, no fundo elas têm a percepção e a consciência do erro. E se elas estão procurando ali alguma forma até de reparar o erro, ou se já conseguem perceber o erro, ou não com tanta clareza, significa que isso é compatível com o estado evolutivo dela.
E ela, assim, está no seu movimento, no seu processo. Então nós temos também que ser caridosos. Nós temos que acolher sem julgamentos, ouvir e amparar. Porque ontem, esse ontem pode ser desta existência ou até de existências anteriores nossas, nós também estávamos errando naquele ponto e fomos acolhidos com respeito e por isso conseguimos entender, aprender e evoluir. Assim como hoje também, o que nós possamos errar, as nossas dificuldades, elas, quantas outras pessoas nos acolhem? Não nos julgam, mas simplesmente nos acolhem, nos orientam, nos direcionam. É o que os nossos benfeitores espirituais nos fazem. Os mentores espirituais, eles nos intuem, nos direcionam para as nossas dificuldades. Mas quando erramos, eles não nos julgam, eles nos acolhem. Eles ali nos amparam e tentam nos fortalecer para que nós possamos levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Porque somos ainda espíritos em processo de evolução e espíritos que estão em uma experiência terrena, que é esta da reencarnação. Então não podemos exigir a perfeição, mas sim a intenção. Esta que é a parte mais importante, que tendo a intenção, o desejo de melhorar, já mostra que está em movimento, está no direcionamento. Então, nós também temos que acolher os outros nas suas dificuldades, nos seus erros. E como eu disse, se eu não erro, se eu não tenho essa dificuldade, é porque eu já consegui passar dessa etapa, mas quando eu estava lá, eu fui acolhido e direcionado. Então eu tenho que saber fazer o mesmo para com os outros agora. E como eu disse, assim como em outras partes, em outras questões, eu também erro. Eu estou sendo acolhido e direcionado. Então eu vou fazer ao outro o que eu gostaria que fizessem a mim mesmo. Então nós temos que refletir muito sobre essa parte do Evangelho, esse capítulo, de o que a mão esquerda não saiba o que a direita faz. Quantas vezes nós, até para Deus, né, observamos aí pessoas que às vezes até cobram de Deus e falam, mas eu fiz isso, eu sou tão bom, eu acerto tanto, e por Deus é muito ruim, por que Deus faz isso comigo? Ficam lamuriando. Nós não temos que fazer o bem e querer o bem porque Deus quer assim, porque os nossos irmãos querem assim, que a espiritualidade nos mostra assim. Nós temos que querer o bem, fazer o bem, porque isso faz parte da nossa essência e pronto. E ao fazermos isso, a própria vida, né, terrena e principalmente a espiritual, a energia, os desdobramentos, eles vão nos levando pelo caminho certo. E temos aquela outra reflexão de que por que o que eu peço, o que eu desejo para mim, se eu não alcanço, eu penso que aquilo foi um mal. Isso é uma posição muito infantilizada, porque infantilizada no que eu digo, até espiritualmente mesmo, na maturidade espiritual. Porque nós temos que pensar
que a nossa visão ela é muito reduzida, ela é muito limitada, mediante a visão de Deus e de toda a espiritualidade de luz, que é infinita. E que aquilo que eu desejo para mim agora, eu posso pensar que a curto, médio prazo, até a longo prazo isso seria muito bom. Mas para as minhas necessidades evolutivas, aquilo não seria o melhor resultado. Então aquilo que eu não recebo agora é porque vai me trazer mais benefícios do que se eu conseguir. Então, até nossa visão reduzida e materialista, ainda deste plano terreno, é até difícil nós entendermos isso. Que nós temos que fazer a nossa parte, mas se aquilo que desejamos não deu certo, é porque tem um propósito maior. E o que realmente é do nosso merecimento e que é para o nosso bem, incontornavelmente chegar até nós. E ao fato de eu não ter conseguido aquilo, mesmo tendo feito a minha parte e todo um trabalho para aquilo que eu julgava ser bom para mim, é porque o que será realmente bom e maior virá. E também nós temos que pensar que os nãos também trazem, ou às vezes até concebem, mais aprendizado do que os sims. Então, que o nosso propósito maior aqui é de evolução, de esclarecimento. Então, que nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que trabalhar e seguir, mas despidos de qualquer intenção, de estar sendo bom, de ter bom caráter, de fazer o bem, porque eu vou ser beneficiado e vou ter uma restituição por alguma forma. Não. Isso é porque faz parte da minha essência. Então aí também está o princípio da caridade para comigo mesmo, de eu trabalhar e fazer o bem e de tentar alcançar aquilo que, de acordo com a minha evolução, eu penso ser o melhor para mim, mas entregar nas mãos de Deus e simplesmente pensar de que o que tiver que ser será e que seja em proveito da minha evolução. Então aí é outro princípio também. E principalmente no sentido de que o que eu faça para mim seja realmente para mim e não para ter um reconhecimento dos outros, ter uma valorização dos outros, ter um olhar dos outros. Eu tenho que ter um olhar para mim mesmo, o que importa, o que me faz bem, o que me leva a fazer o bem. Esse é o princípio fundamental. Aí sim eu estou no caminho certo, do que ficar fazendo em busca do olhar dos outros. Porque aí entra também essa reflexão desse capítulo do que a mão esquerda não sabe o que a direita dá, mas aí no sentido para mim mesmo. O que eu faça para mim, que não importe o que os outros saibam, ou que os outros valorizem, ou que os outros me deem algum lugar por isso. Quem tem que dar esse lugar a mim sou eu mesmo. Na caridade afetiva também, nós observamos que muitas das vezes nós estamos ajudando os outros de fora, nós visitamos um asilo, né, para estar com os idosos ali, como eu disse, um hospital, um doente, vou na casa espírita e faço um acolhimento fraterno, mas tá, são caridades afetivas que eu estou ali acolhendo, ouvindo, apoiando, direcionando, sem julgamentos, sem preconceitos, vendo que, ajudando o outro a ver o que é melhor para ele. Isso é uma caridade afetiva. Então, sem a necessidade de que esse outro
me agradeça, me reconheça, ou que os outros trabalhadores da casa espírita ou de outros lugares me valorizem por isso. Eu esteja fazendo essa caridade afetiva por mim mesmo, mas também que eu consiga ajudar esse outro a retomar as raízes da própria vida, como eu disse anteriormente. Mas um detalhe que nós temos que pensar é que muitas vezes quando vejo muitas pessoas fazendo esses movimentos de caridade e para os outros e acabam deixando de fazer para dentro da sua própria casa, para a sua própria família. Então a caridade, o acolhimento afetivo, o respeito, ele tem que começar primeiramente dentro dos nossos lares, das nossas famílias. Porque senão não adianta nós deixarmos de apoiar, de ajudar aqueles que estão aqui conosco para ajudar os lá de fora. Então nós estamos desassistindo muitas das vezes até os nossos compromissos primários mais importantes. Porque se nós nascemos numa família, não foi por acaso. Nós nascemos exatamente filhos do pai, da mãe, que nós tínhamos que ser. Irmãos dos irmãos que nós tínhamos que ter. Os nossos filhos que nós tínhamos que ter. Maridos, esposas também que nós tínhamos que ter. Então cada um está exatamente onde precisa trabalhar e com os espíritos ali reencarnados naquelas posições com os quais tem-se algo a aprender ou a ensinar. Então, também quando nós pensamos na questão da caridade, não adianta nós desassistirmos aqueles que estão mais próximos de nós e assistirmos os nossos irmãos de fora. Porque até em detrimento das dificuldades que muitas vezes nós observamos nas famílias, que têm uns com os outros, de relacionamento, as pessoas se dedicam muito ao trabalho assistencial, ao acolhimento fraterno, a visitas, não que isso também faz parte, mas a sua principal responsabilidade você está deixando que está lá dentro da sua casa ou está na sua família. Então temos que debruçar e trabalhar em cima primeiramente dentro das nossas famílias, dos nossos lares, superando as nossas dificuldades. E principalmente tentando acolher uns aos outros sem julgamentos, sem apontamentos, sem cobranças, sem intrigas, sem ciúmes. Olha quantos desafios nós temos. Relacionarmos com os nossos entes queridos despidos, de qualquer intenção, de qualquer julgamento. E entendendo que cada um deu o que tinha para dar. Não ficar esperando dos outros aquilo que eles não têm para nos dar. E ser gratos e receber aquilo que eles conseguiram nos dar. E viver com aquilo e ver o que eu consigo dar para o outro. Para que a gente possa trabalhar assim e evoluir. E assim, trabalhando também dentro dos nossos lares, nós possamos aí também ajudar os nossos outros irmãos, que estejam nos hospitais, nos asilos, onde quer que eles estejam, seja no acolhimento fraterno das casas, porque aí nós estaremos trabalhando de uma forma completa e buscando o nosso aperfeiçoamento e a nossa evolução. Também tem um ditado que eu acho muito interessante, que fala assim: ninguém é tão rico que não tem nada a receber, e também ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Para que nós possamos refletir também sobre essa questão da caridade, no que diz respeito a não somente a questão material. Quantas vezes nós observamos as pessoas dizerem assim: mas fulano não precisa de nada, ele é tão rico. Mas aí eu falo assim: nossa, ele é tão rico que só tem dinheiro. Porque ele não tem outras riquezas, né? Aliás, reformulando, ele é tão
pobre que só tem dinheiro, né? Porque não tem outras virtudes, não tem outras questões. E muitas vezes nós ficamos olhando somente para os nossos irmãos que estão é, na miséria, na dor, na doença, mas nós temos muitas outras pessoas aí também que não estão na miséria material, na doença física, mas estão na doença espiritual, estão na miséria espiritual, estão na miséria afetiva. Então aí também nós temos que que trabalhar no resgate dessas almas. Temos que ser pescadores de almas. E também, então não existe ninguém que é tão rico, que não tem nada para receber no sentido espiritual, afetivo, até para transformar esse ser que pode ter se cristalizado, se fechado somente na questão dos bens materiais e está ali perdido. E assim como também não tem uma pessoa que está tão na miséria, é tão pobre, que não tem nada para dar. Quantos ensinamentos nós temos ao trabalhar com os nossos irmãos na assistência social, quantos exemplos de vida. O próprio desejo pela vida, mediante tantas dificuldades, sejam materiais e até físicas mesmo, né, de saúde, e eles ali nos presenteiam com tamanho desejo pela vida, com tamanhos sentimento e felicidade que também nós podemos receber. Então, que nós também temos que observar esses princípios aí da caridade. E então, sempre pautados pela questão de que o que a mão esquerda não sabe o que a direita dá. Né? Então, refletimos sobre isso tudo que eu trouxe para que nós possamos realmente atingir o propósito de que é nos melhorar e evoluir. Né? Que então a caridade ela seja feita no sentido do resgate da dignidade de todos, da não exposição, da divulgação dessa caridade, mas de uma forma sempre pautada no respeito à dignidade e voltada única e exclusivamente para estimular e motivar os outros a também fazerem o mesmo, porque aí nós vamos somando forças e nós conseguiremos transformar o mundo, fazer o mundo um lugar melhor para todos, e é assim que nós todos possamos evoluir juntos e conquistarmos os nossos propósitos ao reencarnarmos neste plano terreno. Então, para hoje, o que eu tinha para trazer são essas reflexões, e eu agradeço mais uma vez o convite desta casa para contribuir nos estudos e desejo a todos uma semana de paz, de muita luz. Um abraço.